Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos com mais um vídeo sobre evangelização nos hospitais. Vou contar um pouco de experiência. E vamos ler a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 25, versículo 34, que diz assim, ó: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro, hospedaste-me, estava nu, e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Então está aqui a palavra de Deus sobre a recompensa, né? Graças a Deus, tremendo a palavra, muito maravilhosa a palavra, tá? Bom, é assim, ó. Quando eu estive evangelizando em hospitais, para a glória de Deus, a primeira atitude foi assim, ó. Eu estava conversando com um amigo, né, com os amigos, né? E eu tinha sido chamado. A minha chamada foi naquela parte onde fala sobre Estevão, na Bíblia, né, em Atos dos Apóstolos. Eu li a Bíblia e aparecia ali aquela mensagem, né, Estevão, o evangelista, o diácono Estevão, que fazia prodígios, sinais e maravilhas, né? Então, tudo começou quando um irmão perguntou para mim se eu gostaria de evangelizar com ele no hospital. Até então eu entregava folheto na rua, né, nas casas. E esse irmão, Moisés, ele me ensinou daí a trabalhar no hospital. Primeiramente, eu fui lá com ele no hospital, nós fomos, eram entre três no caso, né? O outro irmão não lembro qual foi, mas fomos entre três. Eu era novo convertido, nem me lembro se eu era batizado nas águas ainda, nem me lembro. Mas era novo convertido. Ele disse assim: Olha, Alfredo, tudo que eu fizer, tu fica quieto. Tu só olha, tu só acompanha, tu não vai fazer nada. Tu não vai fazer nada, tu não vai, tipo assim, ficar só em espírito de oração. Tu não vai falar, tu não vai entregar recado, tu não vai ler a Bíblia. Tu vai só olhar. Interessante, né? E eu recebi essa orientação dele, eu fui acompanhar, ver como é que ele abordava, como é que ele chegava nos leitos, como é que ele conversava com as pessoas, como é que ele apresentava a palavra, que texto ele apresentava, tudo isso eu fui gravando, né? Como é que ele chegava, né? Então foi bem edificante, certo? Uns quantos dias a gente esteve nesse assim, desenrolar, né, aprendendo, né? E daí foi um dia que ele permitiu eu ler a Bíblia, né, para uma pessoa doente. E aí a gente fez uma oração, né, explicou um pouquinho a coisa, né? E a gente fez a oração, mas foi bem... Ele parece um coronel, né? Ai, foi lindo demais, né? A aprendizagem, né? Isso aí é gratificante, isso aí não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Então minha vida no evangelho, no hospital já foi assim, né? Já teve um coronel com os outros, que é assim, assim, assim. E interessante, eu tô até chorando aqui porque é algo muito lindo, né? Glória a Deus, é muito lindo mesmo, sabe? Foi tão lindo que ele contava, quando ele ia chegando no hospital, ele começava a contar as lutas que ele estava passando. Então aquilo ali, aquilo é o máximo, né? Já pensou tu
tu ter um professor do teu lado e ensinando, explicando o que estava acontecendo no caminho, ele dizia, ó, tô passando por isso e isso nesse momento, tá? Então, para vocês verem, sentirem que realmente é maravilhoso evangelizar, muito lindo mesmo, mas tem as consequências, né? Bom, tá. Essa foi uma parte, né, que eu contei, a introdução, como é que eu comecei a evangelizar. Daí depois a gente teve nós formamos uma dupla, né? Era eu e outro irmão que nós evangelizava. Bom, aí assim, ó, durante a semana nós jejuava, orava em favor do domingo. Nós não evangelizava outro dia, a menos que dava assim uma coincidência de a gente chegar lá na igreja e no horário correto, porque o hospital ele abria, a visita era 1h15 da tarde. Então nós evangelizava o que? Hospital Santa Casa em Porto Alegre, pronto-socorro, a Divina Previdência foi poucas vezes, eu acho. Mas era o Hospital Santa Casa, dentro do Complexo Santa Casa tem mais que um hospital, né? Então ali a gente fazia evangelização, né? Então era principal isso aí, era Santa Casa e pronto-socorro. Bom, no evangelismo, nós nós jejuava antes, nós orava bastante, nós lia a Bíblia bastante, né? E nós tinha muita cautela, muito cuidado, porque a pessoa doente, né? A pessoa está enferma ali, está gemendo, está com dor. Não são todas as pessoas que aceitam também, né? Então tem que respeitar, né? E interessante que eu evangelizei uma época que foi muito bom mesmo. Era uma época que não precisava se identificar assim, né? É, não precisava se identificar quem era a pessoa, se era pastor ou não, né? Então eu tive um privilégio muito grande e aprendi bastante nos hospitais na evangelização, né? Aprendi bastante, não tive assim um curso, sabe? Uma liderança que explicasse, né? Não tive isso aí não. Eu tive um irmão que explicou como é que era e a partir dali a gente foi. Era nós e Deus, sabe? Era bem espiritual e tinha pessoas que a gente só entregava o folheto, tinha pessoas que a gente orava assim, né, no leito. Outras pessoas nós orava por todas as pessoas no quarto, né? Era muito tremendo, era muito lindo mesmo. Era muito lindo esse trabalho. Esse trabalho eu me lembro que uma vez eu estava com uma carteira de identidade, assim, né, uma carteira de identidade no bolso. Eu sempre saía com a identidade, né? Mas me deu vontade de mostrar para aquele senhor, estava deitado na cama, como eu era e como eu estava ali. Quando ele olhou a foto, ele aceitou Jesus. Ele disse assim, bah, mas não dá para acreditar, olha a mudança, olha o teu rosto, a diferença. Sim, isso aqui é uma foto, pode ver, ó. Mostrei para ele a identidade, tudo direitinho, né? E ele aceitou Jesus. Tá, aquilo eu fui para casa e tal, né? No outro final de semana eu fui lá e vi ele. E aí perguntei para ele, senhor, como é que o senhor tá? O senhor tá tudo bem? E falando sobre Jesus. Aí o senhor já aceitou Jesus, assim, e tal, né? E eu nem tinha me ligado muito ali, né? Porque a gente é tantas pessoas que se fala que às vezes esquece, né? E eu perguntei como é que ele estava e tudo. Ele disse, olha, teve um rapaz aqui que mostrou uma foto para mim e eu aceitei Jesus e eu não lembrava que era eu. Ai, graças a Deus. E daí, se não, esse rapaz sou eu. Eu mostrei a foto de novo pra ele. Ele disse, ah, mas é você mesmo. Eu disse, é eu mesmo. Ah, tá, eu já aceitei Jesus. Eu vou sair daqui e vou para a igreja. Ah, que maravilha, né? Então, foi algo que eu nunca esqueci na vida, certo? E não tem como esquecer, né? Isso é coisas tremendas, né? Outra vez nós fomos numa equipe, foi toda a mocidade, né? E aí tinha uma senhora que de vez em quando ela ficava possessa de espírito maligno na igreja. E lá no hospital ela também estava se mexendo bastante. E daí a gente fez uma oração e na mesma hora ela deu alta do hospital, né? Porque aquilo lá era espírito maligno, não era doença, né? Então na mesma hora ela foi liberta, né, e saiu do hospital. Foi algo tremendo que aconteceu também, né?
Mas eu vi muitas curas, muitas mesmo. Pessoas que não falavam, com coágulo no cérebro, né? Eu vi muitas, muitas curas. Eu vi uma coisa também que me chamou muita atenção. Uma senhora, ela fez por cirurgia nas pernas, né, de varize, e era nova quando ela fez a cirurgia, né, porque ela representava bem nova aquela senhora. E daí aconteceu o seguinte, que deu problema como é que é, na anestesia, né, e, e daí então ela ficou baixada no hospital, não conseguia falar, não falava, não falava, e a medicina não teve caso, não teve como, sabe, dela falar, e, e daí terminou a família abandonando ela, foi algo triste que aconteceu, e o hospital adotou ela, porque foi um erro médico também, né, e ela vivia lá na cama. Então foi uma coisa assim que, quando eu estava evangelizando em Porto Alegre, isso aconteceu no Hospital Belém Velho. Não sei se a senhora está lá ainda. Mas passaram uns anos, eu saí de Porto Alegre e quando eu voltei lá, não sei por que eu voltei, como é que foi lá. Eu cheguei lá e estava fazendo oração no hospital, né? E aí eu presenciei essa senhora deitada na cama. E daí um irmão de outra igreja do ministério contou o que, o que realmente tinha acontecido. E até então eu não sabia, né? Porque eu já tinha visto ela ali, né? E passado o tempo eu perguntei se, interessante, ela está aí há tempo, né? Daí ele contou que a família abandonou ela e o hospital adotou ela. Então são coisas assim muito fortes, né? Eu vi no hospital, por exemplo, tive muita experiência com Deus no hospital Pronto-Socorro de Porto Alegre. No pronto-socorro hospital, né, no pronto-socorro, muitas vezes, a maioria das vezes se orava só em espírito, só em pensamento, só em pensamento. E ali também Deus me deu a graça de evangelizar, de pregar, né, para outras pessoas também, fazer oração, né. Tinha lugares que conseguia pregar, né, que era leitos, né, e tinha outros lugares que na UTI, por exemplo, não tinha como, só fazer oração. Então, eu evangelizei mais de 2 anos, eu acho, no Hospital Pronto Socorro, era todos domingo. E daí, numa ocasião, uma enfermeira padrão, eu perguntei para ela se eu podia entrar. Daí ela assim, olha moço, ela falou bem, eu nunca me esqueço. Era uma mulher loira. Ela disse, o único que entra aqui é só o senhor. É só você. Não entra mais ninguém aqui. Porque todas as pessoas que eu vi, que eu acompanhei, eu só aprovei você. Eu fiquei maravilhado com aquilo, assim, na hora eu fiquei impressionado, né? Depois eu fiquei maravilhado, daí eu entendi o porquê. Porque quando eu entrava lá era a parte dos queimados, era não sei se era no terceiro andar ou quarto, não me lembro bem. Era na parte dos queimados, e tinha pessoas muito queimadas, pessoas assim, cheias de pomada no corpo, no rosto, nas pernas, nos braços, só de fralda, né? Era horrível. E eu não falava, eu só orava em espírito, eu só levantava a mão e orava em espírito, pedindo para que Deus desse o alívio daquelas dores, que Deus curasse aquela pessoa, que Deus tirasse aquela pessoa do hospital, que Deus salvasse aquela pessoa. Então eu só orava em espírito, só em pensamento com Deus. Aí eu fui entender que eu estava fazendo aquele trabalho porque eu só orava em pensamento. Vai ver que os outros entravam lá falando e orando em voz alta, e daí as pessoas começam a se sacudir, começam a se mexer, né, e causam uma preocupação também, né? Então, essa também foi uma coisa assim que me chamou muito a atenção. Me chamou muita atenção mesmo. Graças a Deus. Poucas pessoas eu lembro, poucas, muito poucas, porque era muito folheto. Era 1000 folhetos cada final de semana que nós entregávamos, né? Então era bastante. Era eu e o Gabriel,
E, e Deus dava graça para nós. Todos os finais de semana, graças a Deus, nós estávamos lá. Uma palavra de ânimo, uma palavra para encorajar as pessoas, uma palavra que incentivasse a pessoa a ter fé, né? Era muito, muito maravilhoso, muito, muito mesmo. Eu me lembro que certa vez eu orei para um rapaz e aí eu perguntei, né, o que tinha acontecido com ele. Ele estava com a perna quebrada, né? Daí a sua mãe disse que tinham jogado ele de uma passarela. Os rapazes vieram, tiraram ele para baixo e daí ele se quebrou. Já fazia 2 ou 3 meses que estava no TI. Imagine só. Eu acho que 2 meses, não me lembro bem o tempo. Faz muitos anos isso. Então, eu vi coisas assim muito forte mesmo, né? E eu presenciei muita coisa assim, sabe, de enfermidades assim que uma coisa que me chamou a atenção no hospital, que eu sempre procuro me cuidar, né? É difícil, sabe? É muito difícil isso que eu vou falar. É assim, ó. Teve pessoas que baixaram o hospital na última hora porque comeram maionese. Foram no restaurante, comeram molho, comeram maionese, né? E daí não se cuidaram, não procuraram atendimento rápido. E aí tiveram que fazer cirurgia. E a cirurgia é uma cirurgia de um corte bem, sabe, reto assim, né? Um corte bem grande. Eu vi várias pessoas assim, várias. Eu orei por várias pessoas que passaram por essa situação. E aí eu me preocupava, né? Graças a Deus, maionese se faz, coloca na geladeira. Sempre trabalhei com maionese, fiz maionese em casa, trabalhei em restaurante, lancheria. Mas maionese sempre se colocou no freezer. Nunca ouvi problema. Somente no hospital que eu vi pessoas contar isso. Eu fiquei assustado, meu Deus. Sabendo que a gente, né, gosta de maionese, chega num bar, chega num restaurante, come maionese. Então é uma coisa que me assustou bastante, né? Toda dor, toda enfermidade que a pessoa tem, é importante correr para o médico antes que se agrave, antes que tenha um problema maior, né? Antes que tenha que fazer uma cirurgia, né? Então, nos hospitais, é, hoje, hoje, falando hoje, não sei lá em Porto Alegre, mas deve ser a mesma coisa. Aqui no interior, de preferência as pessoas que parentes, né? Parentes, um parente é pastor, um parente pediu um pastor. Um parente pediu para o evangelista, um pastor, ir lá fazer uma oração. Aí o hospital autoriza, né? E tem autorização do hospital também, que a pessoa tem um credencial, né, e de pastor, e leva lá, e aí assina um termo de responsabilidade, e aí é permitido então fazer um evangelismo, fazer até mesmo ensinamento bíblico, se a pessoa pede, no caso, né, que é muito difícil isso. Mas é uma oração, ler uma palavra, fazer uma oração, mas é isso aí. Então é extraordinário o trabalho no hospital, é muito gratificante, porque em si a gente vê que a gente não é nada, certo? Em si a gente vê que a gente é um ser humano e que pode a qualquer momento acontecer alguma coisa e da pessoa ter que estar lá, né, no hospital, precisa de atendimento. Então é muito gratificante. E outra, é um dom, né? E visitar pessoas doentes no hospital é um talento, é um dom de Deus, né? Não são todos que têm esse dom. Teve épocas que eu nem podia entrar no hospital. Teve épocas na minha vida que eu estava muito sensível espiritual, que eu não podia ver pessoas, né, doentes. Mas foram épocas. E teve épocas que eu fui no pronto-socorro, tranquilo, vi cada coisa, vi pessoas que levaram facada, levaram tiro, pessoas totalmente queimadas.
Então, teve uma época que eu fui até no hospício, que se diz, né? No lugar de pessoas que têm problemas mentais. Lá foi terrível, terrível mesmo. Eu tive só uma vez lá. Hoje, se tivesse oportunidade, eu gostaria de ir lá, certo? Mas é bem complicado. Olha, as pessoas assim, sujo, cabelo todo descabelado, nu, sabe? É triste, sabe? É triste mesmo de ver, né? A gente sente até. Só que precisa, né? Precisa alguém ir lá falar de Jesus. Precisa alguém orar também em favor das pessoas, né? Às vezes é mais espiritual, é uma questão de a pessoa coloca uma coisa na cabeça, né? Coloca vai no sentimento e vai, e vai. E quando vê a pessoa tá daquele jeito, aquele estado, né? Que as pessoas dizem assim, não, esse aí é um doido da cabeça mesmo. Vou internar lá no Hospital São Pedro, né? Tem, em Porto Alegre está o do Hospital São Pedro. Então é isso, pessoal. Eu creio que essas experiências vão ser de valia, né? Lembrando que é muito importante, muito mesmo, estar bastante firmado na pessoa de Jesus Cristo, né? Estar lendo a Bíblia, orando, fazendo vigília, estar jejuando. É muito importante isso, muito, muito mesmo. Até pelo seguinte, porque as pessoas em si, às vezes, elas é, não querem dar abrir a porta, quer dizer, abrir o coração para que a gente venha falar de Jesus. Então é muito necessário, é muito importante orar bastante para Deus encaminhar, para que dê tudo certo na evangelização, para que as pessoas aceitem a palavra, para que eles venham aceitar, né, o Senhor Jesus, porque é importante aceitar. Quando a pessoa aceita Jesus, daí ele se sente mais leve, aquela pessoa se sente com vontade na igreja, certo? Então, o importante é aceitar Jesus. Você lê a palavra, falar um pouquinho, né? Não doutrinar, né? Porque doutrina, quem fala a doutrina lá é o pastor da igreja. Depois, quando ela for nos cultos de doutrina, daí o pastor vai trazer o ensinamento da palavra, vai explicar toda a doutrina, e daí sim, daí a pessoa vai entrar no arrependimento e vai se converter de verdade. Até então ela aceita Jesus, né? No momento lá que o evangelista vai lá, ela aceita Jesus, ela ouve a palavra, e se ela quiser um estudo bíblico depois, o irmão que fez, ou a irmã que fez ali, ela vai procurar dar um ensinamento, que é melhor ainda. É um ensinamento por dentro das Escrituras, né? As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, sobre arrependimento, sobre conversão. Depois, lá na doutrina, daí o pastor vem com a doutrina. Que isso aí tudo é por ordem para que a pessoa não tenha dúvida, para que a pessoa tenha uma fé alimentada, ela tem uma esperança, né, tem um desejo de aprender mais, e aí o desejo da salvação. E quem traz essa palavra normalmente é o evangelista, né? O evangelista, ou a pessoa que ensina a palavra, é que vai dar os primeiros toques, né? Os primeiros momentos, né, da carreira. Depois sim, depois vem o pastor com a palavra de doutrina, né? E nesse período até a pessoa já se libertou através da palavra. Ela aceitou Jesus e já está liberta, né? E aí já vem outras mensagens para o batismo. É maravilhoso, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus, se inscreva no canal, tá? Divulgue o canal, que Deus abençoe a todos. Amém.